Bom, gente, então vocês já aprenderam como que a gente faz a tela, que é a armação fundamental mais básica que tem, mais simples. E agora a gente vai aqui para a sarja, essa cinza aqui. A sarja é muito importante que vocês façam aqui um guia. Opa, peguei o errado. Que vocês façam um guia, que eu vou ensinar vocês como que a gente faz. E aí, vocês irem olhando esse guia conforme vocês forem tecendo a armação, o tecido de vocês, tá? Porque senão fica muito difícil, a gente se perde e sai tudo errado. Então, confere aí o passo a passo. Lembrando, gente, mais uma vez, que aqui eu fiz ele pequenininho, eu vou fazer um novo aqui do lado para ensinar vocês, porém vocês precisam fazer naquelas medidas que eu coloquei lá no instrumento de avaliação para vocês e também vou deixar aqui embaixo no box de informações ou em algum lugar quais são as medidas que vocês precisam utilizar, tá bom? Para, que agora eu fiquei muito blogueira, né? Bom, gente, então vamos lá. A sarja, ela é um pouquinho diferente da tela, tá? Então, vocês lembram lá da nossa representação técnica que a gente conversou, né? Que quando a gente vai dizer que a gente tem um fio tomado e um fio deixado, a gente vai usar uma linha, né? E aí, vem aqui primeiro o fio tomado, então vamos supor, lá da tela, né? Eu tenho um fio tomado em cima e um fio deixado a gente coloca embaixo. A gente precisa ter esse compreendimento porque a gente vai usar muito ele na sarja, tá? Então, a sarja, a menor sarja que existe é uma sarja de 3, tá? A sarja de 3 vai ser a menor de todas, tá? Aí a gente vai ter a sarja leve e a sarja pesada, né? Acho que vocês lembram disso. Então, a sarja leve vai ser aquela sarja que vai ter mais fios deixados do que fios tomados. E a sarja pesada vai ser aquela sarja que tem mais fios tomados do que fios deixados. Então, a gente vai fazer aqui a representação dessa sarja de 3, para vocês entenderem como que funciona. Então, vamos fazer aqui uma sarja leve. Tá? Como que seria? A gente vai traçar aquela linha, né? E a gente vai dizer que tem um fio tomado, 2 fios deixados. Tá? Aí a gente vai colocar aqui o nosso deslocamento, que pode ser tanto para esse lado quanto para o outro, mas eu vou botar o meu deslocamento para cá, e aí eu faço uma flechinha. Lembrando que na nossa sarja, o nosso deslocamento vai ser sempre de 1, tá? Tá, agora como que a gente vai colocar isso aqui no nosso papel? É interessante que a gente marque a nossa base, o nosso rapport. Lembrem, né, da aula passada que a gente falou sobre o rapport, que é aquele módulo de repetição, aquilo que vai se repetir várias e várias vezes. Então aqui, ó, na nossa tela, a gente tem o nosso rapport, que é um tomado, um deixado e um tomado. Isso aqui se repetiu várias e várias vezes, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o meu rapport antes de qualquer coisa, tá? Então, a minha sarja de 3, eu vou ter 3 fios de urdume e 3 fios de trama. Então, eu sei que isso aqui é o meu módulo, isso aqui vai ser o meu rapport. Agora, é só a gente começar a pintar isso aqui. Então, ó, eu tenho um fio tomado e 2 deixados, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho um fio tomado e 2 fios deixados. Lembra que o nosso deslocamento é de 1? Então, ó, eu não vou pintar aqui em cima, eu vou pintar aqui do lado. Eu tenho um fio tomado e 2 deixados. Aqui, novamente, ó, eu não vou pintar aqui em cima, meu deslocamento é de 1, então eu vou pintar aqui desse lado. Eu tenho um fio tomado e 2 fios deixados. É muito importante vocês preencherem aqui a folhinha completa com a tabelinha de vocês, porque, como eu falei pra vocês já no outro vídeo, esse canto aqui, ó, é aquele que acaba sendo meio complicado quando a gente vai fazer, tecer o nosso tecido, porque às vezes a gente não tem ali, não vai conseguir fechar os módulos, né, em todos os nossos fios de urdume. Ou então termina como fio deixado e aí o próximo é deixado também, aí fica difícil de
da gente conseguir prender esse fio. Então, é importante que vocês desenhem tudo, porque quando vocês forem tecer o tecido de vocês, vocês têm que ter essa tabelinha aqui do lado como um guia de vocês. Eu já vou ensinar como que vocês vão fazer isso, tá? Bom, gente, então aqui a gente fez uma sarja leve, né? Ó, essa é uma sarja leve. Agora a gente vai fazer aqui uma sarja pesada. Tá, e aí a gente vai fazer aquele mesmo processo. A gente começa marcando o nosso rapor, e aí eu defini que eu quero fazer 2 pontos tomados e 1 ponto deixado, e eu vou fazer ela pro outro lado, tá? A direção, gente, da nossa sarja, ela é muito importante, tá? Então, o que acontece? Vocês viram que quando a gente começou tomando 1 ponto, deixando 2 aqui na leve, ela ficou toda para essa direção, né? É importante vocês sempre analisarem pelos pontos deixados, então vocês conseguem ver que ela tá nesse ângulo aqui, que é o que a gente colocou aqui, tá? Porém, se a gente faz desse jeito na pesada, se a gente começa tomando os primeiros fios, ela vai ficar pro outro lado. Reparem aqui, ó, nos fios deixados. Então, ela vai ficar toda pra esse lado aqui. Então, na pesada, se eu quiser fazer pro outro lado, eu tenho que começar deixando o meu ponto. E aqui na leve, vai funcionar da mesma forma, só que ao contrário, né? Então, enquanto a leve, se eu começo tomando, ela fica pra cá. Se eu quero que ela fique pro outro lado, eu tenho que começar deixando um ponto, tá? E aí, ela vai ficar pra outra direção. Então, aqui é simples, né? Tomei 1, tomei 2, deixei. Deslocamento de 1, tomei esse, deixei. Aqui, ó, deslocamento, tomei e tomei. Agora eu só vou repetir. Então, ó, tomei. Gente, eu coloquei só 8 fios, tá? No meu tear. 8 fios de urdume. Então, ele vai vir até aqui onde eu fiz essa linha roxa, tá? Então, ó, eu vou começar com 2 fios tomados. Fios tomados eu passo por baixo. E aí eu deixo um fio, tomo 2, deixo 1 e tomo 2. Lembrando que vocês não precisam deixar muito próximo aqui, tá? É bom vocês deixarem um espaço pra gente conseguir fazer o acabamento depois. Então, ó, tomei 2, o próximo eu vou deixar, então eu passo por cima, vou tomar 2, esse eu passo por cima, tomo 2, passo por cima e só vai dar pra eu tomar 1. Lembrem-se de não apertar muito aqui, ó, porque senão ele vai puxar aqui o fio de vocês. Bom, então assim, gente, como eu falei, é muito importante vocês terem essa representação técnica junto com vocês quando vocês estiverem tecendo, tá? Isso porque vai mostrar aqui certinho aonde que eu tenho que tomar, onde eu tenho que deixar, e principalmente os nossos cantos, que são as partes mais difíceis, né? Porque às vezes a gente tem que fingir que tá tomando ou que tá deixando um fio pra poder conseguir prender ele aqui e seguir com a nossa tecelagem, tá? Então, uma coisa aqui que eu quero que vocês prestem atenção, eu fiz esse risco roxo, né? Não é recomendado que vocês façam no de vocês, mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês como que seria o meu, né? Enfim, o de vocês vai ficar bonitinho. Mas, então, eu tô indo aqui, ó, pro meu fio de trama número 7, tá? E aí, aqui, o meu número 6, eu tomei o meu fio,
No meu fio de trama 7, eu tenho que tomar dois fios. Só que o que acontece? Esse aqui tá aqui embaixo. Eu não tenho como tomar esses 2 fios. Então, aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou ter que fingir que eu tô tomando esse primeiro fio de urdume, quando na verdade eu tô deixando, tá? Então, ó, eu deixei ele e aí eu vou tomar a minha trama aqui. E aí depois eu vou seguir aqui, ó, normalmente. Eu vou deixar um, vou tomar dois, vou deixar um, tomar dois, tá? Ó, gente, aqui no 8 vai acontecer a mesma coisa. Tá dizendo que eu tenho que tomar esse, só que eu não vou conseguir tomar o meu fio de trama aqui, tá? Então, eu vou ter que deixar, então eu tenho um tomado e outro deixado. Então, eu vou fazer o quê? Vou deixar esses dois e aí depois eu vou seguir normalmente. Bom, gente, então a gente vai fazer o acabamento, né? Aqui tem aquele nosso fio de trama do início, então a gente sempre começa por esse lado aqui, tá? Então, ó, vem aqui